A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, glória a Deus pela tua vida. Irmão, vai me suportando mais um pouquinho aí, hein? Nós estamos falando aqui sobre a igreja do Novo Testamento. Então, preciso que você me acompanhe para que nós cheguemos a um entendimento completo, irmãos, sobre a igreja, sobre aquilo que Deus tem reservado para a igreja. Porque, irmãos, há bênçãos reservadas nos ajuntamentos dos servos de Deus. Tá bom, irmão? E hoje nós vamos falar sobre dois temas nesse devocional de hoje, tá? Porque são temas curtos e vão nos ajudar a entender melhor. Nós vamos falar sobre isso aqui, olha, identificando a igreja como coluna de Deus. Você sabia que a igreja é uma das colunas de Deus? Quando a gente fala de coluna, né? A gente pensa num prédio. Quando a gente entra aqui no templo, a gente vê as colunas aqui, né, na igreja, e essas colunas, elas dão sustentação ao prédio. Então, olha só, vamos ler aqui o que diz a palavra de Deus, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Aqui Paulo estava falando com Timóteo. Ele estava dando algumas explicações aqui no capítulo 3. E aí ele vem falando, né, que ele queria estar novamente com os irmãos, né, falando com Timóteo, olha, eu quero estar aí com vocês. Aí ele entra aqui no versículo 15, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Então, irmão, isso aqui é uma recomendação que ele está dando para a igreja, como nós devemos nos comportar. Embora ele fosse ali o responsável regional, por onde Timóteo estava ali ministrando, aí ele vai e traz uma recomendação, olha, se eu demorar, as pessoas elas têm que entender, elas devem se comportar na casa de Deus. Sabe por quê? Porque ela é a igreja do Deus vivo, ela é coluna e fundamento da verdade. Então entenda, irmão, que uma coluna, ela dá sustentação ao prédio. Se nós estamos, como igreja, sustentando, irmãos, ainda esse mundo, porque se não fosse a igreja aqui nesse mundo, irmão, esse mundo já era. O Espírito Santo que habita em mim e em você ainda está aqui na terra, e é por isso que esse mundo ainda não foi de mal a pior. Então nós somos coluna, meu querido. Nós, como igreja, somos coluna nesse lugar. Então, é isso que Paulo está recomendando a Timóteo. E aí eu quero também te convidar para a gente falar sobre esse tema aqui, olha. Identificando a igreja como lavoura e edifício de Deus. Quando a gente pensa em lavoura, a gente já pensa em algumas coisas que foram plantadas, né? E quando a gente pensa em plantar, nós também pensamos em colher. Então, irmãos, é exatamente isso que Paulo vem falando no livro de Coríntios, capítulo 3, tá? Ele vem falando a respeito disso no capítulo 3, sobre plantação. Ele vem falando, né, que, na verdade, um planta e o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. E aí no versículo 9, que nós vamos ler aqui agora, leia aí comigo, olha. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então Paulo vem dizendo que, na verdade, essa lavoura, a igreja, o ajuntamento, um plantou, o outro regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, irmãos, conforme você e eu vamos nos ajuntando, vamos testemunhando, falando a respeito da palavra de Deus, outras pessoas vão ficar conhecendo sobre Jesus, e aí nós vamos ser referenciais, onde quer que nós cheguemos, porque onde a gente chega, irmãos, ao esclarecimento da verdade, onde você está, deve chegar o esclarecimento da verdade, que Jesus é a verdade. Por isso, irmãos, nós somos lavoura, porque lavoura é onde nós vamos crescer e nós vamos ser colhidos. E Ele quer ter o máximo de colheita possível. E nós somos também edifício de Deus. Então, como nós falamos que seriam os dois temas, primeiro foi coluna e agora também fala de edifício.
Então nós vemos que as colunas, elas dão a sustentação a esse edifício. Então a igreja, irmãos, é algo que está sempre em constante crescimento. Não esqueça isso, meu irmão. A função da igreja aqui na terra é esvaziar o inferno. A função da igreja é se expandir. Não reclame se de repente abrirem uma igreja perto da sua casa ou abrirem outra igreja. Irmãos, quanto mais igrejas abertas, melhor. Melhor é sinal de que há expansão do reino. E isso é um sinal de que as pessoas estão ouvindo ser divulgada a palavra do Senhor. E isso aí, nós estamos apressando a vinda do Senhor. Tá bom, meu querido? Eu desejo que o Espírito Santo te dê um dia excelente hoje, de paz, de segurança, de abundância. Irmão, e que você esteja coberto da paz do Senhor. Tá bom? Deus te abençoe.